Seja em formato de filme ou de série, eu adoro história de loop temporal. Sabe, aquelas em que uma pessoa acorda e vive normalmente um dia, até que no final dele acontece alguma coisa inesperada, que faz ela acordar de novo nesse mesmo dia. E isso vai se repetindo até que ela aprenda uma lição e consiga chegar no dia seguinte. O exemplo mais clássico, e um dos melhores também, é o filme Feitiço do Tempo, em que um repórter vivido pelo Bill Murray vai até uma cidade do interior para cobrir o Dia da Marmota, um evento em que o comportamento de uma marmota mostra para as pessoas se o inverno daquele ano vai ser mais longo ou um pouco mais curto. Ele passa por algumas desventuras ao longo do dia, vai dormir e quando acorda percebe que tá de novo no mesmo dia. E aí segue aquela premissa que eu acabei de falar. Outros exemplares que eu também gosto muito desse subgênero? Eu acho que é. São No Limite do Amanhã, filme de ação com Tom Cruise e a Emily Blunt, baseado em um mangá, em que eles têm que salvar o mundo de uma ameaça alienígena. A Morte Te Dá Parabéns, um terrir em que uma menina nojentinha é perseguida por um assassino mascarado no dia do aniversário dela e sempre que ela é pega, acorda de volta no quarto dela. Palm Springs, uma comédia romântica que pouca gente viu porque ela saiu no meio da pandemia, mas eu acho que mais gente devia ver porque é maravilhosa. Que mostra duas pessoas meio desiludidas e com várias questões pra resolver, se ajudando, e às vezes se atrapalhando também, enquanto vivem juntos um mesmo dia repetidamente. E um último exemplo que eu preciso citar é o episódio 11 da terceira temporada de Sobrenatural. Nele, o trapaceiro, que revela ser o arcanjo Gabriel depois, prende o Sam em um dia e vai matando o Dean de formas diferentes nele, pra ensinar uma lição pros dois irmãos. Lembra que Sobrenatural era bom no início? Enfim, acho que deu pra entender a ideia, né? Tem alguma coisa na dinâmica de tudo ficar se repetindo no entorno de uma pessoa que me atrai muito e me faz não querer desgrudar o olho da tela. Eu acho que tem até um pouco a ver com uma curiosidade artística minha, porque, fica todo mundo repetindo a mesma interpretação e a mesma coreografia de cena todas as vezes, e a gente consegue se convencer que tá se repetindo no mesmo dia, não que são atores fazendo aquilo repetidas vezes, sabe? E até os figurantes se comportam igual todas as vezes. E assim, talvez até seja uma coisa simples de se fazer, mas vendo parece magia. Só que as razões principais para eu achar esse tipo de narrativa tão interessante são assuntos um pouco mais extensos e se correlacionam com outros aspectos da minha vida. Eu acho que da vida de todo mundo, na verdade. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Oi, eu sou o Dudu Cabral, esse aqui é meu canal e eu acho que você pode se identificar muito com o que eu tenho a dizer aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Tem os períodos da vida que a gente sente como se a gente estivesse vivendo num loop temporal. Comigo, pelo menos, já aconteceu algumas vezes de eu me pegar sentindo que eu tava fazendo exatamente as mesmas coisas, exatamente da mesma ordem, exatamente do mesmo jeito, por dias, semanas, meses, sei lá, até anos. Por isso que eu acho que é tão fácil se atrair, se relacionar com histórias de loop temporal, tipo as que eu mencionei. Porque é muito fácil de se identificar com elas. Seja tendo que acordar todos os dias num mesmo horário, com o mesmo som de despertador, ou tendo que pensar que vai ter que encarar aquela galera que nem sempre é tão agradável assim. Filmes e séries que mostram um laço no tempo costumam abordar temas e assuntos que fazem parte do cotidiano de praticamente qualquer pessoa. Dentro disso, eu quero focar em 2 pontos que tem tudo a ver com o canal aqui, com o Duduflix. O primeiro é sobre um detalhe que a maioria dos filmes e séries de loop temporal tem em comum. Eles se passam em alguma data especial, em algum dia-chave para a pessoa que vai viver a repetição. Em A Morte Te Dá Parabéns, como o nome sugere, tem o aniversário da protagonista. A série Boneca Russa da Netflix também se passa no aniversário da personagem principal. Palm Springs é em um casamento importante pro casal central da trama. Nu também é em um casamento. No Limite do Amanhã é um pouco mais fantasioso, mas também entra nesse padrão, porque é no dia em que os aliens vão tomar a Terra. Feitiço do Tempo é no dia do evento anual que o Bill Murray mais odeia cobrir como repórter. Viu só? Sempre tem um evento importante que representa uma virada de algum ponto da vida de quem tá preso no loop. E o que isso tem a ver com o canal? 1, 2, 3, 4, feliz aniversário de todos nós pra tu. Tu é muito gente fina, bacana pra chuchu. Então, acontece que na semana passada, no dia 25 de julho de 2025, o canal Duduflix completou 10 anos. De presente, eu aceito um like nesse vídeo aqui, o que você acha?
por favor. Em 2015 eu criei esse canal, que na época inclusive era Flix com CKS, não com X, porque o nome não era por causa de Netflix, é porque Flix em inglês é uma forma de falar filme. Só que a vermelhinha foi ficando cada vez mais popular e as pessoas só buscavam do Flix com X, então em algum momento eu decidi aderir e é isso aí. Divaguei, vamos continuar. Meu primeiro vídeo que eu postei no dia que eu criei o canal foi só um teste que eu mandei pra um amigo ou outro, só pra ver assim se eu tava fazendo tudo certinho, sabe? Se eu tava no caminho certo com a edição, com o texto, essas coisas. Mas eu nunca deixei público esse vídeo. Aliás, eu acho até que o tema do vídeo que eu fiz pode ter uma ligação com loop temporal, porque é um assunto que vive voltando à tona, assim. Lá em 2015, eu tava falando sobre como a internet estava sendo tomada por discursos de que os filmes de herói estão saturando, e aí eu tentei apresentar alguns argumentos pra mostrar que não era bem assim. Hoje em dia, continuam falando sobre isso, e agora eu acho que é até mais verdade, mas olha só, foi tipo mais de 10 anos de discussão pro negócio chegar ao ponto de ser realmente o que estavam falando. Mas enfim, independente disso, viu só como as coisas são cíclicas e os debates vão se repetindo? Voltando a falar do aniversário, assim, eu quero muito comemorar essa marca, mas eu sei também que eu nunca consegui desenvolver um projeto contínuo aqui no canal, então talvez eu nem mereça comemorar. Só que eu acho que é sim importante eu celebrar e falar desse aniversário. E o motivo é o segundo ponto em que eu queria focar da relação dos loops temporais com a nossa realidade. Esse é o que mais ressoa na minha cabeça e é o que me motivou a fazer esse vídeo aqui. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Existe uma teoria na psicologia que diz que para dominar algum assunto ou habilidade, a gente precisa passar por 4 estágios de competência. Eles são a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e, por último, a competência inconsciente. Eu não sei se é de propósito ou não, mas basicamente todos os filmes de loop temporal passam por esses 4 estágios. Será que todos os filmes que seguem a estrutura padrão de Hollywood são assim? Talvez sejam. Mas esses aqui, pelo menos, eu tenho certeza. Na primeira vez que acorda no mesmo dia, o personagem ainda não percebe o que tá acontecendo e acha que o mundo é que tá maluco. Ele não sabe que precisa se libertar do loop porque ainda nem sabe que tá preso em um. Isso é incompetência inconsciente. Em seguida, é comum o personagem desvendar que o mesmo dia tá se repetindo e aí a gente vê uma montagem dele tentando várias vezes ir pro dia seguinte e é óbvio que nenhuma dá certo. Então passa pra fase de incompetência consciente. A pessoa agora sabe que não sabe o que tá vivendo e aí começa uma busca real pra entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo e como dá pra achar uma solução. Ele consegue entender a teoria e vai tentar se libertar, dessa vez já com base em estudos ou experimentações. Ele sabe que já sabe, mas ainda precisa pensar muito nos passos antes de agir, então ainda não é uma coisa natural, ainda não tem um domínio sobre o assunto. Isso é a competência consciente. E aí, geralmente, no filme, na série, a força que tá prendendo a pessoa ali naquele mesmo dia consegue enxergar uma superficialidade, né? Ver que não é de coração que a pessoa tá fazendo o negócio e não liberta ela ainda fica presa no loop. Só que aí no final, depois de chegar à conclusão que a mesma coisa vai ficar se repetindo pra sempre, independente do que se tente, o personagem chega num estágio em que ele já nem percebe o quanto aprendeu desde o início da jornada e como todas as características que ele adquiriu agora fazem parte de quem ele é. Por isso, por alcançar essa competência inconsciente, ele finalmente consegue mudar o ponto que precisava para quebrar o ciclo vicioso em que estava por tanto tempo e acorda no dia seguinte, entendendo que cada dia pode oferecer muitas coisas para ele. Bonitinho, né? Ou seja, completando todo esse caminho de aprendizado, uma pessoa consegue se tornar alguém melhor, tanto para si mesmo quanto para quem se importa com ela. Mas para chegar nesse ponto tem todo um processo que pode ser longo, cansativo e pode dar até a sensação de que não tá saindo do lugar. Eu, pelo menos, já senti isso em muitas das minhas experiências. Seja com o baixo, que é uma coisa que eu adoro tocar, seja com a dublagem, que é o sonho da minha vida, seja com a edição, que é a minha carreira atual, ou com esse canal aqui, o meu processo de aprendizagem não é nem um pouco fácil. E por conta disso, muitas vezes eu tenho dificuldade de fugir de uma armadilha chamada síndrome do impostor. Tipo, eu me proponho a aprender e a praticar, sinto um avanço inicial, mas sempre
sempre chega no momento em que eu começo a desacelerar o aprendizado. Aí eu começo a enxergar o quanto eu ainda não sei, e isso me dá a impressão de que eu nunca vou conseguir, de que aquele avancinho inicial é o máximo que eu tenho capacidade de fazer, e que considerar que eu sei alguma coisa seria mentir pra mim mesmo e pros outros também. E isso me faz travar. Eu fico preso nesse estágio como se eu tivesse em um loop temporal interminável. Muitas vezes isso me fez desistir. É só olhar o histórico aqui do canal mesmo pra ver como isso é verdade. Tem vídeo em 2017 falando sobre eu ter sumido, depois em 2018. Aí eu fiquei de 2018 até 2023 sem postar nada. E voltei em 2023 explicando os motivos pelos quais eu tinha parado e pelos quais eu tava voltando. Eu gosto muito desse vídeo, inclusive. E aí, de 2023 pra cá, eu tenho tentado voltar com alguma frequência, mas ainda não consegui. Essas idas e voltas todas, em algum momento me fizeram perceber que eu tava olhando pra esse ciclo que se repete pela perspectiva errada. Vê se vai fazer sentido pra você. Olhando de cima pra baixo, a impressão que eu tava realmente andando em círculos, passando repetidamente pelos mesmos pontos. Mas, mudando um pouco o ponto de vista, eu passei a entender que, na verdade, eu tô indo numa espiral ascendente. Cada vez que eu passo por um mesmo ponto, tanto eu quanto o ponto, estamos diferentes. Os obstáculos mudam, a minha forma de lidar com eles muda. Eu vou aprendendo a passar por eles da melhor forma possível, ou a cair de uma forma que não me impeça de seguir em frente. Eu tô muito motivacional. Mas, falando mais diretamente, eu sei que eu não fiquei tanto tempo desses 10 anos de canal aqui, na frente da câmera, falando com o público. Mas eu nunca deixei de ser ativo, eu nunca deixei de trabalhar pro canal, de trabalhar pelo canal, de trabalhar por causa do canal, nem de pensar como eu poderia fazer as coisas da melhor forma possível para o Duduflix virar o que eu quero que ele seja, o que eu acho que é melhor de ser. Muitos dos meus amigos de hoje em dia eu conheci por causa do canal. Muitos deles me chamam de Duduflix, inclusive. A minha carreira principal hoje de editor começou por causa do meu trabalho aqui. Os lugares por onde eu passei, as experiências profissionais que eu vivi, muitas das coisas mágicas que eu já presenciei só foram possíveis por causa do trabalho que eu nunca deixei de fazer aqui no canal, aqui pelo canal. E hoje eu tô aqui conseguindo gravar esse vídeo depois de ter escrito o roteiro todo, respeitando o tempo do meu processo, respeitando a forma que eu gosto de falar e entendendo os temas que eu quero tratar por conta da soma de todos os acertos e todos os erros que eu já cometi aqui. É engraçado que esse vídeo aqui mesmo é um exemplo disso. A minha intenção inicial era lançar ele no próprio dia 25, mas eu não consegui terminar o roteiro a tempo. Se fosse uns anos atrás, eu com certeza teria abandonado ele só por não ter conseguido cumprir esse prazo. Enfim, só pra você ver. Cada passo pra frente que eu dou nessa espiral me aproxima mais do sucesso, do meu objetivo aqui com esse canal, que é falar de filmes e séries, de como eles se relacionam com a gente, com a nossa vida, e de como eles ensinam muitas coisas que talvez a gente não conseguisse aprender em nenhum outro lugar. E eu espero que esse novo ciclo que se inicia depois do aniversário continue me ensinando muito a fazer isso aqui da melhor forma possível para cada pessoa que se dispuser a acompanhar. Muito obrigado por ser uma delas, por me dar esse presentão que é um tempo da sua atenção para participar dessa conversa. E eu espero que você esteja comemorando junto comigo essa marca e que esteja aqui também em todas as outras que vierem pra gente comemorar junto sempre. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Antes de concluir, eu só preciso fazer um contraponto aqui que eu acho muito importante, tá? Assim, eu tô falando sobre como é bom seguir em frente, persistir, cair, levantar e tal, mas eu sei que tem um grande valor em desistir, às vezes também. Se alguma coisa em que você tá ou tava investindo não tá dando certo, não tá te fazendo bem, se tá sendo prejudicial à sua saúde mental, física, financeira ou qualquer que seja, o melhor é largar mesmo. É bem aquela situação do tipo, pode servir de aprendizado, mas eu prefiro ficar burro, sabe? Só que, querendo ou não, existe esse aprendizado, então é importante pegar ele como se fosse uma pepita de ouro no meio de um monte de estrume e levar para as experiências seguintes. Na verdade, eu acho até necessário, porque é isso que vai te fazer perceber quando padrões começarem a se repetir, e isso vai te permitir quebrar um ciclo, evitando que você entre no seu próprio loop temporal de experiências ruins. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu vou deixar aqui recomendado o vídeo que eu fiz em 2023 explicando por que eu parei e por que eu decidi voltar, e também uma playlist com uma série de vídeos que eu tenho lançado aqui uma vez ou outra, só pra me manter ativo e porque eu acho legal também, falando dos heróis da Marvel. E pra não deixar passar um lembrete final, deixa uma curtida aqui no vídeo e comenta também. Eu adoro receber comentário, eu adoro responder comentário que vocês deixam aí. E por enquanto é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!